Busquemos ao Senhor de todo o nosso coração e assim o encontraremos. Jeremias capítulo 29, verso 13. Louvamos a Deus por Ele permitir estarmos novamente juntos. Estamos iniciando uma nova semana de estudo na Palavra de Deus. Queremos agradecer a todos vocês que estudam conosco, a todos que compartilham esses estudos com outras pessoas, a vocês que são inscritos no canal Hora Tranquila, no YouTube, que clicam no dedinho de joinha e também a todos vocês que nos escrevem dizendo de onde estão nos acompanhando. Queremos aqui mandar um alô especial para a Abádia Ferraz, que está parabenizando a cunhada Cacilda, que está completando mais um ano de vida hoje. Bernadette Ferro, parabenizando sua mãe, que está completando hoje 87 anos. Parabéns à mãe da Bernadette Ferro. Também um alô especial para a Noa de São Carlos, completou mais um ano de vida. Alô especial para a Ediana Rocha, Elizabeth Melo, ela pede orações pelo filho Vinícius Rafael, que tem 16 anos. Um alô especial para Loura Soares, também ela pede pela filha Sara. Catarina Vanzan, Maria Célia, Dilza Flora, Rivelino Silva, Ana Maria Quirino Pereira, pede especialmente pelo esposo José Fernandes Pereira. E todos os demais que nos escrevem, nós agradecemos e mandaremos sempre um alô para vocês. Iremos orar. Querido Pai que estás nos céus, muito obrigado pela vida, por este dia, por esta nova semana de estudo que estamos iniciando. Que Teu Espírito Santo esteja presente conosco, nos dando o entendimento da Tua Palavra, nos ajudando a colocar em prática em nossa vida o que nós aprendemos. Também abençoe todos os que estudam conosco, cada um tem a sua necessidade, seu problema, de vitórias conforme a Tua vontade. Queres abençoar a mãe da Bernadette Ferro, que está hoje completando 87 anos. Também abençoar a Cacilda, que está aniversariando, abençoar o Noah, lá de São Carlos. Abençoe também, Pai, o esposo da nossa irmã Ana Maria Quirino Pereira, o José Fernandes Pereira. Queres abençoar também o Rafael, Vinícius Rafael, que é o filho da Elizabeth Melo. E ainda pedimos que abençoes Sara, que é a filha da Loura Soares, e todos os demais, Pai, que nos escreve pedindo orações, que Tu concedas bênçãos conforme a Tua santa vontade, em nome de Jesus. Amém. Nova semana, novo mês, já estamos em junho. Muito frio em várias partes do Brasil e é muito bom quando chega o frio, não é verdade? Algumas pessoas não gostam, mas eu gosto bastante. Aqui já estamos no calor, mas queremos agradecer a vocês por estudarem conosco a Bíblia a cada dia e o objetivo nosso é nos ajudar a entender a Palavra de Deus e, acima de tudo, a nos preparar para o breve encontro com o nosso Senhor Jesus. Essa semana e nas próximas semanas nós estaremos aqui trazendo algumas histórias que nós encontramos relatadas na Bíblia que apontam para o grande dia da vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. O apóstolo Paulo, em 1 Coríntios capítulo 10, nos versos 11 e 12, ele escreveu: Estas coisas aconteceram com eles para servir de exemplo e foram escritas como advertência a nós, para quem o fim dos tempos tem chegado. Por isso, aquele que pensa estar em pé, veja que não caia. Então a Bíblia é cheia de relatos, de histórias, de fatos que aconteceram, para que nos sirva de exemplo. Mas às vezes, irmãos, nós conhecemos os relatos, nós conhecemos o que aconteceu no passado e nós não nos preocupamos em nos preparar. Parece que nada vai acontecer conosco e que tudo vai transcorrer bem e que este mundo não vai chegar ao seu fim, como muitas pessoas pensam, mas pelos relatos bíblicos que nós temos e também pelos próprios discursos do Senhor Jesus Cristo, lá em Mateus 24, ele aponta exatamente os sinais, os últimos acontecimentos antes da vinda do Senhor Jesus. Então nós precisamos estar alertas, nós precisamos estar atentos ao que a Bíblia nos ensina para que nós possamos nos preparar. Paulo, ele alerta muito bem: aquele que está em pé, veja, não caia, porque muitas pessoas pensam que ela vai sempre vencer as provações e tentações e que ela é forte e se esquece de que nós precisamos buscar em Deus essa força para vencermos as provações e tentações. Qualquer um está sujeito a cair a qualquer momento se não estiver conectado com Deus. O livro do Apocalipse, no capítulo 6, fala da ira do Cordeiro. Veja aqui, aqui está escrito em Apocalipse 6, nos versos 12 a 17, diz assim:
Enquanto eu observava, o cordeiro abriu o sexto selo e houve um grande terremoto. O sol ficou escuro como pano negro e a lua inteira se tornou vermelha como sangue. Então as estrelas caíram do céu como figos verdes de uma figueira sacudida por um vento forte. O céu foi enrolado como pergaminho e todas as montanhas e ilhas foram movidas de seu lugar. Então os reis da terra, os governantes, os generais, os ricos, os poderosos, os escravos e os livres, todos se esconderam em cavernas e entre as rochas das montanhas. E gritavam as montanhas e as rochas: caiam sobre nós e escondam-nos da face daquele que está sentado no trono e da ira do Cordeiro. Pois chegou o grande dia de sua ira, e quem poderá sobreviver? O relato aqui do apóstolo João, Apocalipse 6, versos 12 a 17, é claro em dizer que a ira do Cordeiro ela vai ser derramada sobre esta terra, especialmente nos últimos dias, quando Jesus estiver voltando para buscar a sua igreja. E os ímpios pedirão aos rochedos, aos montes, que caiam sobre eles para se esconderem da face daquele que está vindo nas nuvens dos céus. E eles dizem aqui que está assentado no trono da ira do Cordeiro, pois chegou o grande dia da sua ira, e quem poderá sobreviver? É interessante, irmãos, que mesmo as pessoas não querendo aceitar o oferecimento de perdão que Deus oferece e também a salvação em Jesus, a maioria das pessoas, elas têm conhecimento desse último dia e da ira do Cordeiro. Elas têm conhecimento, só que não aceitam. E como nós sabemos, a palavra de Deus, ela nos diz que o evangelho eterno, ele vai ser pregado a todo mundo, em testemunho a todas as gentes, e aí virá o fim. E este evangelho eterno é o amor de Deus que quer salvar a humanidade. As 3 mensagens angélicas que nós conhecemos muito bem, que está em Apocalipse 14, essa mensagem vai ser propagada rapidamente. Não adianta nós pensarmos, mas vai demorar pregar em todo mundo. Não, os últimos acontecimentos vão ser rápidos. Deus ele vai ter os meios para que os seres humanos preguem em todo mundo este evangelho. Jesus mesmo disse: ide por todo mundo e pregai o evangelho, por todas as nações, tribos, língua e povo. Então, nós temos ainda hoje a liberdade de usarmos as redes sociais para pregarmos o evangelho. E em todo mundo, as pessoas têm acesso a redes sociais. De uma forma ou de outra, elas têm acesso, têm os rádios, têm os meios de comunicação convencionais, que é a televisão. Então, de uma forma ou de outra, eles vão saber e vão conhecer a mensagem de advertência que é dada para que as pessoas se voltem para Deus. E a Bíblia nos diz que nos últimos dias, milhões e milhões se converterão, se unirão ao remanescente de Deus. E isso vai ser de uma forma rápida. A maioria das pessoas que estão vivas hoje no mundo, este período que antecede a volta de Jesus, a maioria dos salvos sairá deste evangelismo que será feito mundialmente. E nós estamos incumbidos dessa missão, eu, você. Então não use suas redes sociais para postar bobeiras, para postar coisas vãs, inúteis. Use a rede social para postar mensagens da palavra de Deus. Seja um evangelista através das redes sociais. Infelizmente, em alguns países, as pessoas não têm liberdade para usar a rede social como gostaria de usar. E isso está para acontecer também no Brasil. Essa semana mesmo estão para aprovar uma lei de controle sobre o que é publicado nas redes sociais. A princípio, eles vão bloquear coisas que é publicada sobre política, o que vai contra o que eles querem. Eles querem que você seja politicamente correto, falar o que eles querem, mesmo vivendo este período turbulento que vocês estão vivendo aí no Brasil. Mas, enquanto nós temos a liberdade de usar a rede social para pregar a palavra de Deus, vamos pregar a palavra de Deus. Ajude a salvar alguém. Um verso que você postar cada dia, uma mensagem que você viu escrita,
na palavra de Deus ou de um pregador, poste, porque poderá salvar uma vida. E que Deus esteja nos ajudando. O Senhor Jesus também, ele, no seu sermão profético, que está em Mateus no capítulo 24, a partir do verso 36, Jesus ele disse: contudo, ninguém sabe o dia nem a hora em que essas coisas acontecerão, nem mesmo os anjos no céu, nem o Filho, somente o Pai sabe. Quando o Filho do Homem voltar, será como no tempo de Noé. Nos dias antes do dilúvio, o povo seguia sua rotina de banquetes, festas e casamentos, até o dia em que Noé entrou na arca. Não perceberam o que estava para acontecer até que veio o dilúvio e levou a todos. Assim será na vinda do Filho do Homem. 2 homens estarão trabalhando juntos no campo, um será levado e o outro será deixado. 2 mulheres estarão moendo cereal no moinho, uma será levada e a outra deixada. Portanto, vigiem, pois não sabemos em que ocasião o seu Senhor virá. Entendam isto: se o dono da casa soubesse exatamente a que horas viria o ladrão, ficaria atento e não permitiria que a casa fosse arrombada. Estejam também sempre preparados, pois o Filho do Homem virá quando menos esperam. Jesus deixando aqui a advertência clara de que ninguém sabe o dia nem a hora. Deveremos estar preparados a todo tempo, a todo momento. Nós vimos aqui Jesus dizendo que 2 pessoas estarão trabalhando no campo, uma vai ser levada, outra vai ser deixada, 2 mulheres estarão no moinho, moendo cereal, uma será levada, outra será deixada. Agora, Jesus então ele diz: vigiem, pois não sabem em que ocasião o seu Senhor virá. Se nós soubéssemos quando um ladrão iria entrar na nossa casa, nós iríamos estar esperando, não é verdade? Para não deixar que ele arrombasse a casa. Mas nós não sabemos a que hora um ladrão pode entrar na nossa casa. Assim também o Senhor Jesus. Mas os sinais estão todos aí. Todas as coisas mostram que o fim está muito próximo. Então estejam preparados, diz aqui a palavra de Deus, palavras do próprio Senhor Jesus. Estejam preparados, porque o Filho do Homem virá quando menos se esperam. É interessante, irmãos, que nós temos essas advertências na Bíblia, mas às vezes parece que entra aqui no ouvido, sai no outro. Nós não damos muita importância porque achamos que nós vamos ter tempo ainda suficiente para nos preparar. Não, nós não temos muito tempo. O preparo é hoje. A decisão tem que ser hoje. Andar, viver de acordo com a vontade de Deus. Parar com aquelas coisas mundanas que nos atraem e que nós gostamos de fazer. Pedir a Deus forças para abandonar esses hábitos que nós temos e que nos separam de Deus e permanecer na presença dele. Ao invés de você ouvir música secular, música popular, ouça um hino. Coloque um hino para você ouvir. Quando você estiver no seu carro, que você liga o rádio para ouvir músicas populares, coloque um CD, coloque algo para você ouvir de músicas ou mensagens da palavra de Deus. Não continue vivendo esta vida como se Jesus não fosse voltar agora. Durante essa semana, então, nós vamos estar abordando algumas histórias, inclusive nós vamos nos aprofundar um pouco nessa história de Noé, que nós começamos a falar hoje, que é as próprias palavras do Senhor Jesus em Mateus 24, mas precisamos estar alertas, advertidos pelo Senhor Jesus, que o tempo está muito próximo. Que Deus nos abençoe, que Deus nos dê um bom dia. Voltaremos amanhã para dar sequência ao estudo desta semana, mas lembremos as palavras de Jesus. Examine as Escrituras, porque elas testificam de mim. João capítulo 5, verso 39. Que Deus nos abençoe.